Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, das nossas lives, não deixe de fazer aqui a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. Conheça lá os nossos planos de assinatura. E se você está começando agora, também não deixe de acessar a nossa página do curso de fundos imobiliários. Lembrando que a gente está agora na segunda edição, que lançamos no mês de novembro, com a presença do NOD e com módulos adicionais. Então, não deixe de acessar a página do nosso curso. Bom, o nosso convidado de hoje é o Pedro Carras, que é gestor do fundo XPMOLS, que opera sob o código XPML11. Então, ele vai falar aqui sobre o fundo, sobre sua gestão, né, onde os investidores têm uma série de dúvidas aí sobre essas novas aquisições e a operação. Tudo certo aí, Pedro? Tudo bem, Thiago? Bom dia, tudo certo? É um prazer estar falando aqui com vocês, é um prazer estar falando com você, com os assinantes do Clube FI. O Clube FI é um blog, um site bastante ativo no mercado de FIIs, um blog que, sem dúvida, contribui para a evolução da indústria, e vai ser um prazer fazer essa entrevista aqui com você e sanar todas as dúvidas que os assinantes tenham sobre o fundo. Então, tá certo, Pedro. A gente também agradece aí a tua presença, né, a tua primeira entrevista aí, né, para um canal aqui da área de fundos imobiliários. Também gostaria de agradecer aqui a Débora Rodrigues, né, que é assessora de imprensa da XP, por ter nos auxiliado, né, na produção dessa entrevista. Então, Pedro, antes de entrar especificamente aqui no XPMOLS, gostaria que falasse um pouco da tua experiência profissional, né, principalmente nesse segmento específico de shoppings, né, e como é que está hoje a estrutura da agora XP Asset. Bom, eu estou na XP há quase 1 ano e meio, Thiago. Eu já entrei lá e venho de 10 anos de BR Malls, né? Eu trabalhei na BR Malls do final de 2007 ao início. Foi um período extremamente rico, não somente pelo longo período no qual eu estive na BR Malls, mas também pelo momento da companhia. A companhia tinha acabado de surgir no momento que eu entrei lá, a companhia surgiu no final de 2006. Então, foi um período muito rico, porque foi um momento em que a companhia profissionalizou a indústria, profissionalizou os processos, profissionalizou a gestão de shopping center no Brasil, e foi também bastante ativo em desenvolvimento e aquisição de novos ativos. Então, foi um momento muito rico, que certamente enriqueceu a minha experiência na indústria. Nessas 10 diversas áreas, comecei na área financeira, operações, trabalhei na área de orçamento, fui também gerente financeiro comercial do Shopping Tijuca, no Rio de Janeiro, segundo maior shopping da BR Malls, então um shopping extremamente relevante para a companhia, e ao final desses 2 anos eu voltei para a holding, então como gerente de novos negócios e fusões e aquisições, onde eu era responsável não somente pela compra e venda de ativos, e também desenvolvimento de novos projetos do zero e expansões de ativos existentes. Então foi um período muito rico, muito importante para a minha experiência dentro da indústria de shopping center, e então eu ingressei na XP em julho do ano passado para ser o responsável pela área de shoppings, para ser o gestor do XP Malls, no momento em que a XP Asset Management passou a se estruturar melhor para retomar a indústria de fundos imobiliários no Brasil, né? A gente entende que fundos imobiliários são produtos de longo prazo, né? Imóveis são naturalmente produtos de longo prazo, motivo pelo qual a gente entende que para fazer a gestão desses produtos é importante a gente ter bastante business com experiência na indústria em si, tendo gasto sola de sapato no dia a dia ao longo dos últimos anos, motivo pelo qual a gestora vem ampliando o time nos últimos meses e trazendo muita gente com conhecimento de economia real. Então, hoje, a gente está basicamente estruturado entre os gestores, os originadores e o time de controle, né, que basicamente fazem a gestão de fundos de shopping, que é o caso dos XPMOLs, de fundos de industrial, com planos de aumentar o fundo de hotéis, que hoje é um fundo relativamente pequeno, de aumentar o espectro de atuação dentro do mercado imobiliário com fundos de lajes corporativas e também
com um fundo de infraestrutura, que a gente está desenhando a partir de agora, sem falar, obviamente, dos fundos de papel. A gente tem alguns fundos que fazem a gestão de CRIs e outros no mercado imobiliário, bem como o fundo de crédito estruturado. Então, hoje, a estrutura da XP Asset Management na área de líquidos está desenhada dessa forma. Interessante, Pedro. Então, agora vamos entrar especificamente na gestão, né, da estratégia de CPMOLs. Acho que tem uma série de dúvidas por parte dos investidores, né, porque o fundo, apesar de ser novo, né, o IPO dele foi agora final de 2017, né, então teve uma primeira captação, né, em torno de 255 milhões, daí teve 3 aquisições, né, o Shopping Caxias, né, o Caxias Shopping, no Rio de Janeiro, o Shopping lá em Parque Shopping Belém, o Shopping Cidade de São Paulo. Depois, acho que a grande dúvida é no processo todo, né, que envolve a segunda emissão, que mudou a característica dela, né, passou a ser uma oferta restrita, mudou valores, né, teve uma garantia da XP nessa operação, quer dizer, uma carta de intenções que a JHSF, até chegar agora nesse ponto que foi feitas as aquisições, mas houve uma engenharia financeira, né, então o pessoal quer entender um pouco melhor esse processo todo, essa engenharia financeira, e como que vai ficar o resultado do fundo daqui para frente, né? A expectativa de vocês com esses novos shoppings na carteira, e principalmente o que essa engenharia financeira ela vai influenciar também na distribuição dos dividendos para os cotistas. Perfeito. Bom, eu vou gastar um tempinho dando 2 passos para trás para explicar um pouco do histórico do fundo e depois eu entro em detalhes na operação em si, que foi concretizada agora em meados do mês de outubro. Como você citou, Thiago, o fundo tem uma história ainda recente, né? A gente começou em dezembro de 2017 com o IPO do fundo. O IPO do fundo teve uma captação de 255 milhões, quase 255 milhões de reais, bem diferente dessa última captação que a gente fez agora, como a gente costuma dizer no jargão de mercado, com cheque capado. O IPO foi um cheque em branco, e a partir do dia seguinte da aquisição, da captação, melhor dizendo, a gente foi para a rua em busca das aquisições, né? Antes de falar das aquisições em si, deixa eu falar um pouquinho da estratégia do fundo, e aí depois eu falo de cada um dos ativos que foram adquiridos nesta primeira tranche, nessa primeira captação. O fundo é um fundo multiativo de shoppings, né? Hoje a gente tem 7 empreendimentos, como você citou, então a gente busca muito essa diversificação, não somente por geografia, mas também por classe social e por quem é o administrador de cada um dos empreendimentos. O Brasil está no início de retomada, ainda exige uma certa cautela por parte da gestão na busca e na prospecção na carteira, no momento de Brasil já em velocidade de cruzeiro de crescimento econômico para nos permitir fazer aquisições mais arriscadas, motivo pelo qual neste momento a gente está muito focado ainda em capitais, ainda vê muito mais e principalmente na região sudeste, não à toa hoje 4 fundos estão no sudeste, 3 deles em São Paulo, e a gente vê muito valor nisso, isso traz resiliência, isso traz um conforto do tempo, independente do momento econômico que a gente vai viver nos próximos 1, 2, 3 anos. A gente espera, vai falar disso um pouquinho mais à frente, mas a gente espera que o Brasil entre numa retomada econômica, mas caso ele não venha entrar, a gente é inseguro, à medida que o fundo vem de São Paulo e vem da região sudeste. Então, a estratégia do fundo consiste em comprar participações em ativos maduros, em ativos idealmente em capitais, e aí vem uma característica que eu acho que é um diferencial do fundo: a gente preza muito pelo relacionamento de longo prazo com os nossos sócios e administradores, né? A gente busca muito esse alinhamento com os administradores de cada empreendimento. Eu, nesses 10 anos de BR Malls, aprendi algumas coisas, aprendi que localização é uma característica muito importante na indústria, motivo pelo qual, mais uma vez, a gente capitais, mas mais importante do que isso talvez seja uma gestão eficiente. O setor de shopping passou por um boom nos últimos 4, 5 anos, a oferta de ABL aumentou muito em todas as cidades do país, desde as grandes metrópoles como São Paulo, Rio, BH, mas também cidades do interior com 150, 200 mil habitantes. Então, dada essa oferta maior de ABL e uma concorrência cada vez maior, a escala e a barganha comercial para negociar com os lojistas ganham uma relevância muito importante, não somente em termos de qualificação de mix, como também em patamar de aluguel que é praticado em cada um dos empreendimentos. Então, a gente preza muito por esse relacionamento com os maiores e principais players da indústria de shopping,
pelo qual hoje, dos 7 shoppings, a gente tem 2 shoppings em sociedade com a Allianz, um shopping em sociedade com a CCP, com a Cyrela, e 4 shoppings em sociedade com a JHSF. São 3 players de capital aberto, com alto nível de governança, dado que são empresas do novo mercado, com uma grande quantidade de shoppings, o que gera essa economia de escala e essa barganha comercial perante, e que, acima de tudo, são também sócios dos empreendimentos. Isso gera um comprometimento e um alinhamento de longo prazo em cada um dos empreendimentos. Então, no dia seguinte de cada uma das aquisições, a gente dorme tranquilo por saber que o nosso administrador é também um sócio majoritário dos empreendimentos, o que faz com que, na teoria, no alinhamento de longo prazo, ele busque a melhoria daquele ativo, tanto quanto ele buscava a pré-aquisição do fundo, o que nos faz dormir tranquilos por conta desse alinhamento de médio e longo prazo. Então, dito isso, Thiago, falando agora de cada uma das aquisições, são 7 ativos em capitais, 7 ativos geridos por empresas de primeira linha, que são sócios dos respectivos empreendimentos, o que nos dá um conforto muito grande no médio e longo prazo. A primeira aquisição foi 35% do Caxias Shopping, no Rio de Janeiro. A Aliança tem 65% do empreendimento, é um shopping que fica em Duque de Caxias, que, para quem não conhece o Rio, ele fica na rodovia Washington Luiz, que é a avenida que liga o Rio à região serrana. Duque de Caxias é um município muito populoso, são mais de 1,5 milhão de habitantes na área de influência, um município majoritariamente BC, e aí eu vou enfatizar bastante as classes sociais de cada um dos empreendimentos, porque a gente também busca, além da diversificação geográfica, a diversificação por classe social. Acho que isso é saudável para o portfólio no médio e longo prazo. E o Caxias foi um shopping que sofreu muito na crise, a Duque de Caxias sofreu muito, o município sofreu muito por conta do petróleo, da dependência do petróleo, da Reduc, da Petrobras, que fica ali nas redondezas. A própria classe BC sofreu um pouco mais do que a média nos últimos 4, 5 anos por conta do aumento de desemprego, etc. Então, a tese de investimento lá foi uma tese de capturar essa retomada de Brasil, e felizmente está dando super certo. O shopping está com um crescimento muito saudável esse ano, tanto em vendas como em NOI. O crescimento é de mais de 15% ano contra ano, tanto em vendas como em NOI. A gente está muito satisfeito lá com o shopping e também com a gestão da Aliança. No mês que vem, a gente vai ter a inauguração do Poupa Tempo. Para quem não conhece, o Poupa Tempo é um grande hub de serviços municipais e estaduais, onde o cliente consegue fazer a carteira de identidade, a carteira de motorista e outros serviços para a população. Isso tende a aumentar muito o fluxo de pessoas diariamente no empreendimento, então a gente está com expectativa muito grande para o início do ano lá no Caxias. Tá? Depois, em 15 de março, a gente fez uma aquisição de 2 shoppings da Cyrela, da CCP, uma aquisição de um shopping gerido pela própria Aliança, que é o que eu estava comentando há pouco, o Parque Shopping Belém, e 8% do Shopping Cidade de São Paulo, que é um shopping gerido pela própria CCP. Falando primeiro do Belém, o Belém também é um shopping BC, é um shopping, como por óbvio, fica em Belém, é um shopping que o fundo comprou 25% e a Aliança tem 75% de participação nele, então, mais uma vez, esse alinhamento de longo prazo, que é o que a gente busca em todos os empreendimentos que a gente adquire. O Parque Shopping Belém fica na região norte de Belém, uma região que sofreu muito também na crise, não somente pela exposição à classe BC, mas também porque ele passou por muitas obras no entorno, obras feitas pela prefeitura para melhoria das vias, instalação do BRT, a criação de um viaduto, tudo no entorno imediato do empreendimento. Então, posso dizer, no ano de 2016 e 2017, o shopping ficou boa parte do tempo com a entrada principal de carros fechada, que, obviamente, dificultou muito o fluxo de veículos ao empreendimento, e do início do segundo semestre de 2018 para frente, melhorou muito o fluxo no entorno do empreendimento, seja pela conclusão das vias no entorno do empreendimento, obras essas concluídas pela prefeitura, como também por próprias melhorias dentro do empreendimento. Então, o Parque Shopping Belém está passando por uma transformação muito grande, seja pela melhoria do entorno, seja pela criação de uma estação de BRT na frente do empreendimento. Vai inaugurar agora, ou melhor, inaugurou no mês de outubro, uma estação chamada Parque Shopping Belém, em frente ao shopping, que vai interligar o shopping a toda a região norte de Belém e cidades adjacentes que hoje não são atendidas por nenhum empreendimento. E isso vai dar um aumento de fluxo muito relevante no shopping. Além disso, a gente teve a inauguração de um curso de pós-graduação chamado IPOG, com mais de 1.700 alunos diariamente dentro do shopping,
e nos próximos 2 meses a gente vai ter a inauguração de uma academia e também de uma faculdade chamada UNAMA, Universidade da Amazônia, que é muito forte em Manaus e também em Belém, fazendo com que a gente aumente bastante o fluxo de pessoas diariamente no shopping. Então, a gente também está muito otimista com esse shopping para 2019. E, por fim, a gente comprou 8% do Shopping Cidade de São Paulo, esse é um pouco mais conhecido pelo público paulista, ele fica aqui na Avenida Paulista, no coração da Avenida Paulista, no coração de São Paulo, né? A gente vê a Avenida Paulista como um grande centro financeiro dentro da capital, um fluxo muito grande de pessoas diariamente, de pedestres mesmo, né? Esse shopping relevante de fluxo de pessoas que entram a pé e não de carro, então ele tem um fluxo de mais de 800 mil pessoas por mês, que é muito grande para um shopping de só 17 mil GBL, que é um shopping relativamente pequeno para os padrões do Brasil, e é um shopping extremamente, né? Shopping tem uma equação muito simples, shopping é fluxo, que gera venda, que gera, quanto mais fluxo você tiver, maior a propensão a ter uma venda mais alta, e naturalmente maior a propensão para ter um aluguel mais alto, e felizmente a gente está numa região de extremo fluxo, o que faz com que o fluxo de pessoas muito elevado gere uma venda muito elevada e, consequentemente, também um fluxo de aluguel muito elevado. O shopping está só no 3º ano de vida, o shopping inaugurou em 2015, no meio da crise, mas nunca teve crise. Basicamente, um shopping de só 3 anos de vida, com 0% de vacância, 0% de inadimplência, 0% de desconto. Obviamente, quando eu falo zero, é próximo de zero, né? De 0 a 1%. Então, indicadores operacionais muito fortes, o que é realmente uma âncora para esse portfólio. Desde o primeiro momento do fundo, a gente quis ter uma âncora no portfólio, e essa âncora é, de fato, o Shopping Cidade de São Paulo. É um shopping que vai muito bem, tem métricas operacionais de venda e NOI por metro quadrado muito fortes, e lembrando que ele está só no 3º ano de vida. Então, o shopping ainda não passou pelo primeiro ciclo de renovações, que acontece ao final do 5º ano. Então, em 2020, a gente vai iniciar o ciclo de renovações do shopping, e com esse crescimento super robusto de venda que a gente tem ano após ano, a gente tende a ter uma melhoria também dos aluguéis ao final desses primeiros 5 anos. Então, a gente está muito feliz com essas aquisições. Tá? Pedro, você comentou agora, né, quer dizer, esses 3 shoppings, né, da primeira emissão, né, quer dizer, do início do fundo, então são shoppings classe B e C, né, nas capitais, e eles não são shoppings, então, que os especialistas nesse segmento de shoppings falam que ele é maduro a partir do 5º ano, quer dizer, se passou o 5º ano trazendo bons resultados, as estatísticas normalmente, né, colocam esse shopping já como resilientes, vamos dizer assim, né, quer dizer, passa a ser um investimento já com um risco menor do que um shopping que está sendo inaugurado agora, né, seria essa estratégia inicial, então, né? Exatamente, só corrigindo, acabei não mencionando, o Cidade de São Paulo é um shopping AB, ele é mais AB do que BC, diferente do Parque Belém e do Caxias, então aí já tem um pouco também de diversificação de classe social, como eu comentei no início da conversa, e é exatamente isso, a gente entende que os 3 shoppings já estão no nível de maturidade bom, o Cidade de São Paulo, apesar de só ter 3 anos de vida, já nasceu maduro, porque, como eu falei, 60%, 70% de um sucesso de um shopping é a localização, né? A localização é chave nesse processo, o adensamento demográfico da região, a concorrência da região, a oferta de ABL vis-à-vis o potencial de consumo da região e a forma com que o cliente chega no empreendimento a pé ou de carro, por transporte público. E o Cidade de São Paulo, ele tem um adensamento muito forte, com uma renda muito forte no entorno imediato, e ele tem um fluxo muito forte, motivo pelo qual ele já nasceu maduro, né? Então, apesar dele não ter ainda 5 anos que a gente usa como métrica padrão da indústria, ele já é um shopping maduro, ainda que ele tenha um potencial de crescimento decorrente do primeiro ciclo de renovações que está por vir. Mas eu diria que os 3 shoppings do portfólio já são ativos maduros, considerados maduros, mas ainda com grande potencial de crescimento. 2 deles muito decorrentes de um sofrimento um pouco maior nos últimos 4, 5 anos, né, da crise, e o Cidade, porém, ainda está no 3º ano de vida. Empolgado pelo que vem aí nos próximos 1, 2 anos. Então, Pedro, então essa aqui, como eu comentei no início da entrevista, seria a primeira parte do fundo, né? Então, acho que isso até já está relativamente consolidado com os investidores somente que já são cotistas, que participaram do IPO, né? Agora, eu queria que você entrasse, então, na segunda parte, que eu acho que é a que tem gerado mais dúvidas, é a mais complexa, que seria, desde o início, essa questão da segunda emissão, até chegar
engenharia financeira para que essas novas aquisições ocorressem. Perfeito. Deixa eu contar a história desde o início, para ficar claro o encadeamento que a gente tomou. Bom, a gente finalizou a alocação da primeira captação no dia 15 de março, foi o dia em que a gente concluiu a aquisição desses 2 shoppings da Cyrela e, portanto, alocou todo o capital da primeira emissão. Tá? Eu diria até que a gente foi bastante eficiente na aquisição, em 2 meses e meio a gente foi capaz de alocar 100% dos recursos captados na primeira emissão e sem abrir mão da estratégia, né, de comprar ativos maduros em capitais, geridos por empresas de primeira linha, sócias de cada um dos empreendimentos. No dia 2 de maio, a gente assinou uma carta de intenções vinculante com a JHSF. A JHSF, assim como a Aliança e CCP, é um dos grandes players do setor, um player que já opera há mais de 10 anos nessa indústria, né, que tem escala e barganha comercial. A gente assinou uma carta de intenções vinculante para comprar participações em 9% aqui em São Paulo, depois eu falo de cada um deles, 32% do Catarina Fashion Outlet, talvez seja o principal outlet do Brasil, aqui na rodovia Castelo Branco, no quilômetro 60, 40, 50 minutos da capital, 99% do Shopping Bela Vista, em Salvador, e 39,99% do Shopping Ponta Negra, em Manaus, e tem também a possibilidade de comprar 30% do Cidade Jardim Shops, que é um empreendimento em construção aqui nos Jardins. Eu vou falar de cada um deles daqui a pouco. Tá? Neste momento, Thiago, em 2 de maio, a gente assinou essa carta de intenções para comprar a participação nesses 4 shoppings por R$745 milhões. Um volume bastante alto, motivo pelo qual, no dia 15 de maio, a gente protocolou na CVM uma oferta 400 para fazer uma captação de até R$780 milhões para comprar essa participação nesses 4 shoppings, no montante de R$745 milhões. Tá? Naquele momento, 15 de maio, a gente vivia ainda um cenário otimista para o Brasil. A gente vai falar um pouquinho de perspectivas, mas você se recordar, o primeiro trimestre desse ano foi um trimestre muito positivo, a economia estava pujante, a recuperação estava on track, né? E o mês de março, o mês de abril foram meses muito bons para a economia, tanto para o mercado real, vamos chamar assim, para a economia real, como também para o mercado financeiro, quer dizer, fazendo novas captações, IPOs e follow-ons. E aí, do dia 15 de maio em diante, a gente pegou uma maré muito ruim, que começou com a greve dos caminhoneiros no final de maio, que obviamente praticamente parou o Brasil por 2 semanas. O efeito imediato disso foi uma redução muito drástica dos estoques dos empreendimentos, uma queda de vendas, o público ficou até sem gasolina para ir até os shoppings. A gente teve a reunião do Copom, que manteve a Selic em 6,5%, a despeito de uma expectativa do mercado de um novo corte, que não aconteceu, então gerou um estresse no mercado financeiro. O Fed lá fora também subiu os juros, o dólar começou a se valorizar frente ao real, quer dizer, o cenário pré-eleitoral começou a se intensificar. Naquele momento, a gente ainda tinha uma incerteza muito grande quanto aos próximos passos políticos no Brasil, que ditarão o ritmo dos próximos 4 anos. Então, nesse momento, o mercado financeiro absolutamente... O início de roadshow mostrou para a gente que teria muito difícil num volume tão grande quanto era, né, R$780 milhões, cenário muito difícil. As cotas de fundos imobiliários, como uma consequência direta da abertura da curva de juros, caíram todas, então não foi uma especificidade dos PMOLs, a grande maioria das cotas de fundos imobiliários, bem como de ações, caiu no mercado secundário, fruto, obviamente, de um mercado mais inseguro, a abertura dos juros, etc. Então, nesse momento, a gente percebeu que a captação via oferta 400 não iria caminhar, e nesse momento a gente voltou à mesa com a JHSF e viu que tinha 2 opções naquele momento. Tá? Ou a gente sentava, cruzava os braços e torcia para uma eleição favorável e tentava uma nova captação em janeiro, fevereiro, acreditando que o mercado voltaria a abrir pós-eleição, ou a gente, necessariamente, para um momento de mais insegurança e naturalmente de maior risco, que é o momento em que a gente viveu de final de maio até outubro, basicamente, que foi o momento pré-eleitoral, a gente necessariamente, se quisesse ter alguma chance de captar algum dinheiro, tinha que necessariamente entregar
um prêmio e um retorno maior para o investidor, porque, obviamente, um risco maior exige um retorno maior. Então, nesse momento, foi o caminho que a gente decidiu seguir. A gente fez uma renegociação de preço, a gente reduziu o valor de 745 milhões, virou um valor de 640 milhões, o que significou um aumento bem relevante de aproximadamente 80 bits no cap rate de aquisição, o que, obviamente, significa um yield maior para o cotista decorrente dessa aquisição. E, ato contínuo, a gestora, por entender que o produto fundo imobiliário é um produto de longo prazo e por entender que shopping é um business de longo prazo, então a gente está aqui para fazer uma gestão realmente focada no médio e longo prazo e não tão preocupada no curtíssimo prazo, e por entender o momento de Brasil ainda difícil, quer dizer, lembra que nesse momento a gente não sabia o resultado da eleição, a gente tinha uma incerteza muito grande para os meses que viriam à frente. Então, a gente tomou a decisão voluntária de abdicar de 0,2% da taxa de administração no que compete aos serviços de gestão durante 2 anos. Então, a nossa taxa, que já é uma taxa escalonada, só recapitulando, né, a nossa taxa, que era de 0,95% ao ano, num valor de mercado até 500 milhões, 0,85% ao ano de 500 milhões a 1 bi, e 0,75% ao ano acima de 1 bi, a gente colocou uma redução de 0,2% em cima desses valores, de modo que hoje, para o patamar que a gente está, de valor de mercado, que está dentro dos quilhões, a gente está cobrando 0,75% ao ano durante 2 anos. Obviamente, se a gente fizer... Pedro, falou, desculpa te interromper, que houve aqui uma pequena falha aqui, acho que na nossa conexão. Vocês estavam discutindo, então, estava uma situação propícia, daqui a pouco ficou, como normalmente é anunciado, né, nos fatos relevantes, esse cenário adverso, né, virou um cenário adverso por tudo que você colocou. Então, tinha essa opção ou de fazer essa oferta agora, no começo de 2019, ou essa negociação que você falou, mas gostaria de entender melhor, então, foi uma decisão conjunta entre XP Asset e a JHSF, no sentido, então, de reduzir o valor da oferta? Perfeito, foi uma decisão conjunta. A gente entendeu que naquele momento era importante fazer a operação ainda de Brasil mais desafiador, em que o investidor necessariamente ia exigir um prêmio maior, um retorno maior por um risco maior de Brasil, naquele momento pré-eleição. A gente tomou a decisão de juntos, reduzirmos o preço de aquisição dos ativos em 105 milhões. Então, que era uma aquisição de 745 milhões, passou a ser uma aquisição de 640 milhões para os mesmos empreendimentos, o que naturalmente significou um incremento de cap rates na veia, né, um incremento de dividend yield na veia. E, ato contínuo a isso, Tiago, a gestora tomou uma decisão voluntária de abdicar de 0,2% da taxa de administração no que compete à parcela da gestão durante 2 anos. Por que isso? Né? O business fundo imobiliário, o business shopping center, são business de longo prazo. Então, buscando alinhamento com o cotista no médio e longo prazo, que é o nosso objetivo sempre, a gente entendeu que tomar essa decisão de curto prazo não deveria ter um peso tão grande para a gestora, quer dizer, abdicar de gestão faz parte do jogo, faz parte do dia a dia, por entender que o momento de Brasil exigia isso nesse momento. A gente tem que jogar o jogo conforme a música, né? E tomou essa decisão em prol do cotista, em prol da operação, que é uma operação que, na nossa visão, agrega muito valor ao cotista no médio e longo prazo. Então, a gente está abdicando de 0,2% da taxa no que compete à gestão, e só relembrando, o nosso modelo de cobrança, que já é um modelo alinhado com o cotista no médio e longo prazo, é um modelo escalonado. Então, conforme o fundo cresça e ganha escala, a gente abdica de mais taxa de administração para demonstrar esse alinhamento com o cotista. Então, o que era de 0 ano até 500 milhões de valor de mercado, 0,85% ao ano, de 500 milhões a 1 bi, e 0,75% ao ano acima de 1 bi, teve uma redução de 0,2%, passando a ser, então, hoje, no patamar que a gente está de valor de mercado, até 0,75% ao ano. Interessante, Pedro. Então, houve uma, vamos dizer assim, uma
claro, uma grande competência por parte de toda a equipe de vocês em conseguir reduzir esse valor da aquisição, e ao mesmo tempo também vocês estão abdicando aí, como você falou, da taxa de gestão, para que realmente o resultado para o cotista lá no final fique atrativo, tá? E então ainda teve aí depois então a oferta foi a mercado, daí como é que foi o resultado dessa oferta? Perfeito. E só para concluir um pouco do que a gente estava falando da combinação da redução de preço com a redução de taxa, a gente priorizou 100% cotista nesse momento, a gente queria muito fazer esse negócio, entende que esse negócio agrega muito valor ao fundo no médio e longo prazo, pela qualidade dos ativos que a gente comprou, quer dizer, 2 ativos extremamente relevantes aqui em São Paulo, o Shopping Cidade Jardim e o Catarina Fashion Outlet, são ativos extremamente relevantes no cenário nacional, em termos de métricas operacionais, a gente não queria perder a oportunidade de negócio, motivo pelo qual, com uma cabeça de alinhamento com o cotista no médio e longo prazo, a gente não somente trabalhou na redução de preço de um lado, como também abdicou de taxa de gestão temporariamente por 2 anos do outro lado. E aí, Thiago, a combinação disso foi entendendo que essa oferta ficou bastante, e a necessidade de fazer uma oferta, a gente tomou a fazer uma oferta 476 e não mais uma oferta 400, uma oferta mais morosa, uma oferta que demanda mais tempo. A gente também entendia que naquele momento institucionalizar um pouco o passivo do fundo seria importante para ter um passivo mais institucionalizado e que combine melhor um investidor pessoa física com um investidor institucional. Então, hoje a gente tem um passivo mais equilibrado nessas duas frentes, e aí o fundo pode crescer com mais consistência, sempre combinando o institucional com o não institucional, então a gente ficou bem satisfeito também com o resultado. E combinada essa oferta 476, que daqui a pouco eu falo um pouquinho de como ela foi concluída, a gente tomou a decisão conjunta com a JHSF de fazer um CRI, de securitizar a parte da operação, por entender de forma super madura e transparente naquele momento que mesmo com essa redução de preço e com um yield bem mais atrativo nessa oferta, captar 640 milhões via equity, né, via follow-on, seria um tanto quanto difícil, para não dizer impossível, naquele momento pré-eleitoral de instabilidade, de volatilidade. Então, a gente tomou a decisão de combinar a oferta 476, que é uma emissão de equity, com a emissão de um CRI, ou seja, equity com dívida, para que a gente pudesse ter a chance de captar 640 milhões de reais de frente. Então, do ponto de vista de equity, a gente fez uma oferta 476, cuja expectativa era captar 340 milhões de reais, né, dado que o CRI tinha um volume de até 300 milhões de reais, onde o somatório dava 640 da operação. O equity, a gente entendeu que teve uma captação boa, principalmente para o momento, a gente teve uma captação de 215 milhões de reais. Então, nesse momento, a gente tomou a decisão de combinar uma oferta 476 com uma oferta de um CRI de até 300 milhões de reais. Então, começando pelo CRI, e aí depois eu falo pela 476, o CRI foi um CRI de 300 milhões, que a gente negociou a 4 mãos com a JHSF junto ao Kinea. Tá? O fundo Kinea, índice de preços, foi o fundo que tomou esse CRI na totalidade, 300 milhões de reais. Foi um CRI negociado por um prazo bem alongado, de 15 anos, com carência de principal durante 2 anos, carência de correção monetária durante 18 meses. Então, durante 18 meses, a gente só paga o cupom de juros, não paga a correção monetária, e é um CRI a IPCA mais 7,3 ao ano. Então, durante 1 ano e meio, a gente só paga a parcela de 7,3 e a partir do 19º mês, a gente paga a parcela também, por entender que os shoppings do portfólio estão no processo de maturação e seria o tempo necessário dos shoppings do portfólio aumentarem a geração de caixa operacional para compensar o incremento do mensal do CRI pelo IPCA. Tá? Então, um CRI bastante alongado, um CRI no fluxo de caixa do empreendimento. Obviamente, quando a gente fala o dividend yield que a gente vai distribuir aos cotistas, já é líquido do PMT do CRI que a gente vai pagar mensalmente ao tomador do CRI, que é o Kinea. Tá? E do lado do equity, a gente fez essa oferta 476, uma oferta que teve uma captação total de 215 milhões, que, dadas as condições de mercado, a gente entendeu que foi bastante positiva, bastante boa, um mercado bastante difícil. Lembra que o mercado
3, 4 meses atrás estava bem diferente do que estava hoje, em termos de volatilidade, em termos de insegurança pré-eleitoral. Esse 215 milhões foi uma composição de aproximadamente 107 milhões captados no mercado e 108 milhões por meio de integralização de cotas por parte da JHSF, quase 108 milhões em cotas do fundo, por entender que o fundo tem bastante upside de curto, médio e longo prazo, então ele viu esse upside e comprou cotas também. E aí, em cima desses 215 milhões que a gente captou, soma-se os 20 milhões de sinal que a gente pagou lá em 2 de maio, quando da assinatura da Carta de Intenções, quando a gente assinou o MOU com a JHSF, totalizando 235 milhões de equity, e, portanto, a diferença dos 340 milhões de equity para os 235 milhões de equity, que foi o que a gente teve na operação, 105 milhões, a gente fica devendo, então, a JHSF, ficam contas a pagar, vamos chamar assim, para a JHSF, que a gente tem uma obrigação de pagar quando de um novo evento de liquidez do fundo, seja esse evento de liquidez vindo de uma venda de um ativo ou de uma nova emissão de cotas do fundo. Então, a partir de um novo evento de liquidez, antes de comprar novos empreendimentos, a gente quita esses 105 perante a JHSF antes de partir para a compra de novos empreendimentos. Então, a gente viu valor nisso, por achar que os shoppings da JHSF têm muito valor. Ao invés de fazer uma operação menor, proporcionalmente menor, a gente preferiu garantir a compra da totalidade dos stakes que a gente comprou em cada um dos shoppings, e então fica com esse saldo a pagar para a JHSF quando de uma nova emissão ou a venda de algum ativo. Bom, então, acho que toda essa engenharia financeira, jurídico, né, que envolveu todos os passos que você falou, em grande parte, então, é que o fundo não queria perder essa oportunidade, né, dado que tinha essa incerteza em relação ao processo eleitoral, o que iria ocorrer em 2019. Então, se deixasse para trás, teria uma chance de não conseguir realmente fazer essa oferta lá na frente e perder o negócio, quer dizer, continuar só com os 3 shops que tinha em carteira. E, do outro lado, acho que também, né, a JHSF também não queria perder essa oportunidade também de vender essa participação, né? Acho que casou para os 2 lados nesse sentido. Eu diria que casou para os 3 lados, Thiago. Acho que casou para o lado do fundo, casou para o lado da JHSF, casou para o lado do cotista. No final do dia saiu fortalecido dessa negociação de 3 para 7 shoppings, dos quais 3 em São Paulo. É um portfólio bastante maduro. Eu vou falar de cada um dos ativos daqui a pouco, mas um portfólio bastante resiliente. O yield vai ter uma melhora, quer dizer, a gente não pode falar muito de detalhe do detalhe, mas a gente divulgou no nosso comunicado ao mercado no dia 22 de outubro que a nossa expectativa é distribuir alguma coisa como R$ 7,54 por cota nos próximos 12 meses, a começar agora na distribuição de novembro. Agora, em novembro, a gente vai anunciar nos próximos dias um dividendo tudo mais constante, deve ser maior que o que a gente vinha distribuindo, fruto dessa negociação, fruto dessa alavancagem, fruto dessa melhoria do portfólio do fundo. Então, Pedro, acho que é interessante o que você falou, né? Então, as 3 pontas, vamos dizer assim, foram beneficiadas com essa operação, né? Uma engenharia bem interessante, né? Quer dizer, a gestora, a incorporadora que teve a oportunidade também de se fazer agora, né, dos ativos, e, claro, como você falou, o importante é o cotista ser beneficiado, né? Então, acho que essa que é a pergunta também, final desse processo todo. Então, dado tudo que você falou, toda essa operação que foi feita e essas aquisições, quer dizer, dado o preço da cota de hoje no mercado secundário, quer dizer, o investidor quiser comprar, ele vai ter um dividend yield anual esperado igual ou maior do que os pares que você tem, né, a concorrência no mercado, né, outros fundos de shopping que são listados. Perfeito, Thiago. Acho que essa conclusão da operação não somente aumentou a diversificação do portfólio do fundo com ativos de grande qualidade, como também gerou uma oportunidade de ganho, de yield, né, para o fundo. A gente divulgou no dia 22 de outubro o comunicado ao mercado com a conclusão da operação, onde a gente fala do potencial da estimativa de distribuição de R$ 7,54 por cota nos próximos 12 meses, a começar a partir desse mês de novembro.
o que nos coloca com um dividend yield igual ou maior dos demais fundos da indústria, considerando o preço da cota de hoje. Então, a gente vê, inclusive, um potencial de aumento aí no curto prazo, dado que o dividend yield tende a ter uma melhoria vis-à-vis do que a gente vinha distribuindo aquisição. Interessante, Pedro. Então, acho que ficou muito claro, acho que a tua explicação desse processo todo, né, todo o histórico do fundo. E, então, que eu acho que o mais importante é a conclusão que te fez agora em relação ao resultado final, né, para o cotista. E acho que você já comentou em parte, mas, então, dentro desse cenário, novo cenário agora, né, enfim, que foi mais positivo do que estava, de repente, naquele momento adverso, quer dizer, vocês estão enxergando que o mercado de shoppings, então, está atrativo e vai melhorar a partir de 2019, que, de repente, poderia até motivar novas aquisições, novas emissões no ano que vem? Perfeito, até fazendo um paralelo com algo que eu falei alguns minutos atrás, o mercado de shopping ele é uma equação muito simples, né? Fluxo gera venda, que gera aluguel. Quanto mais fluxo, mais venda. Quanto mais venda, mais aluguel. E considerando o cenário macroeconômico otimista para o início do ano que vem, para os próximos 3, 4 anos, a gente tende a ter o aumento da confiança do consumidor, tende a ter um maior acesso a crédito, tende a ter uma redução de desemprego, isso tudo gera renda, que, por sua vez, tende a gerar mais consumo, tende a gerar um fluxo maior nos empreendimentos e, naturalmente, um potencial incremento de vendas que deve se refletir ao longo do tempo, não somente em receitas mais diretas, como estacionamento, né, decorrente de mais fluxo, como também mais receitas de aluguel mínimo, aluguel percentual, quiosques e merchandising. Então, a gente está bem otimista e entende que o portfólio que o fundo montou ele está muito bem posicionado para essa retomada de Brasil. Eu vou até pegar esse momento da fala para falar rapidamente de cada um dos shoppings que a gente comprou da JHSF para trazer as características de cada um, que eu acho que é importante para o acionista, para o cotista do fundo e para o assinante do blog ter ciência. Hoje a gente tem 7 ativos em capitais, 7 ativos maduros, geridos por empresas de primeira linha, os 3 primeiros eu já comentei. Falando de cada um dos que a gente comprou agora rapidamente, são ativos que estão muito bem posicionados, 2 deles em São Paulo, né? O primeiro deles é o Shopping Cidade Jardim, um ativo mais conhecido nacionalmente, o shopping que fica à beira da Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo, um shopping de mais ou menos 37 mil de ABL, classe Way, como a gente costuma chamar, né? O Paulo talvez tenha uma das melhores experiências de consumo no Brasil, um shopping muito agradável, com mall aberto, paisagismo abundante, uma experiência de consumo realmente muito interessante, um shopping que tem várias marcas internacionais aqui no Brasil, algumas delas, inclusive, exclusivas do empreendimento, e que tem um mix de gastronomia muito forte, né? Então, a gente fala muito de tendência de consumo em shopping center no Brasil, cada vez mais o shopping passa a ser um lugar não somente de compras, mas também de entretenimento, de lazer, de gastronomia, e o mix de gastronomia do Cidade Jardim é muito forte, motivo pelo qual é um shopping que tem um fluxo bem relevante de pessoas, muito focado em gastronomia e de alta renda, que fazem com que a venda por metro quadrado do empreendimento seja muito alta, decorrente de um ticket médio muito forte desse público de alta renda. Tá? A participação do fundo no Cidade Jardim é quantos por cento? 16,99%. 16,99%. Depois, 32% do Catarina Fashion Outlet. O Catarina Fashion Outlet fica na rodovia Castelo Branco, quilômetro 60, fica aproximadamente 4 minutos daqui da capital. Talvez seja o principal outlet do Brasil e realmente um outlet high-end, como a gente costuma chamar. Várias marcas internacionais, como a gente vê lá fora, em Nova York, em Miami, em Orlando e Las Vegas, é um outlet muito parecido com o que a gente tem lá fora em termos de experiência de consumo e mix. É um outlet que vai muito bem, um outlet que inaugurou em 2014 e assim como a cidade de São Paulo, que eu comentei lá atrás, inaugurou na crise, mas nunca teve crise, nunca viu a crise, um shopping que já inaugurou maduro, né? Hoje ele já tem 30 mil de ABL aproximadamente, ou seja, ele dobrou de tamanho na crise e não tem vacância, não tem inadimplência, não tem desconto, quer dizer, indicadores operacionais muito maduros e muito saudáveis, assim como a cidade de São Paulo e assim como a Cidade Jardim. São 3 shoppings
em São Paulo, que tem indicadores operacionais muito fortes, indicadores de vacância e inadimplência de descontos muito próximos de zero. E é um shopping que vai muito bem, tem várias marcas internacionais, Gucci, Dolce & Gabbana, Tory Burch, então é um shopping realmente interessante, um shopping que recebe um fluxo muito grande de pessoas, e a gente está muito feliz também com a aquisição. Depois, 24,99% do Shopping Bela Vista em Salvador. O Shopping Bela Vista em Salvador é um shopping BC, diferente do Cidade Jardim, que é um AAA, e o Catarina, que é um AB. O Bela Vista é um shopping BC. É um shopping que está com um adensamento muito grande no entorno, já vem tendo um crescimento de fluxo de vendas muito forte nos últimos 1, 2 anos, de mais de 10%, de 2 dígitos de fluxo de vendas. É um shopping que tem mais de 1 milhão de habitantes no entorno imediato e ele está interligado por uma passarela, uma estação de metrô muito forte em Salvador, metrô e ônibus, é praticamente um hub de metrô e ônibus na cidade de Salvador. É um shopping que tem uma vacância já muito estabilizada, de 2,5% a 3%, tem uma ancoragem muito forte, um mix de lazer muito forte, e é um shopping que vem crescendo ano após ano, e que a gente também, apesar de já ter indicadores operacionais bem maduros, a gente tem expectativa muito grande do crescimento de resultado dele nos próximos anos. É um equipamento muito bacana, com iluminação natural, paisagismo, então é uma experiência de consumo bastante agradável para o público de Salvador. A gente comprou também 39,99% do Shopping Ponta Negra, em Manaus. É um shopping AB, é o shopping mais novo de Manaus, um shopping que inaugurou em 2013, um shopping extremamente moderno, um equipamento muito moderno, muito agradável, muito bonito. É realmente um shopping que tem um mix bem diferenciado. O mais moderno da cidade está lá, é um Cinépolis com 10 salas, sendo 3 delas VIP. Você tem a única Zara de Manaus no shopping, a única Nike de Manaus no shopping, o único Coco Bambu de Manaus também está no shopping. Coco Bambu, restaurante muito forte naquela região. Então, é um shopping que também, assim como Bela Vista, vem crescendo 2 dígitos ano após ano. E a gente está muito otimista com o empreendimento, não somente pelo equipamento moderno e o mix diferenciado, mas também pelo crescimento de fluxo, pelo adensamento do entorno imediato que vem acontecendo nos últimos anos e tende a intensificar nos próximos 2 anos. Se você dá uma olhadinha no Google Maps, você olha no entorno do shopping, você vê muitos prédios sendo construídos no entorno, o que nos leva a acreditar que a região está adensando, vai adensar e naturalmente tende a se converter em um aumento de fluxo no empreendimento. Por fim, Thiago, a gente tem a opção de comprar 30% de um empreendimento que está em construção aqui nos Jardins, um bairro premium aqui em São Paulo, chama Cidade Jardim Shoppings, um empreendimento pequeno, de um pouco menos de 5 mil metros de ABL, e um pouquinho mais de 50, 60 lojas, um empreendimento também focado, assim como Cidade Jardim, no público AAA no Paulo, vai ser pequenininho, a gente é ansioso para a inauguração dele, ele inaugura no segundo semestre do ano que vem, e o fundo tem a opção de comprar até a inauguração 30% desse empreendimento, que não vai ser tão relevante para o fundo do ponto de vista de resultado, porque ele é muito pequenininho, mas é muito mais relevante do ponto de vista qualitativo, pelo posicionamento nos jardins, vai ser um shopping parecido com Cidade Jardim, equipamento diferenciado, um mall aberto, paisagismo abundante, um mix bem qualificado, restaurante no rooftop, na cobertura, então a gente está bem empolgado com esse empreendimento também. Até uma dúvida que eu tinha aqui, então, na verdade, o fundo ele não está incorporando, né? Quer dizer, é um shopping que está sendo construído e que o fundo, então, tem uma opção de compra, tá? Exatamente, o fundo não está incorrendo no risco da incorporação, não está incorrendo no risco da construção, o fundo tem a opção de comprar até a inauguração, e, obviamente, quando da inauguração, a gente já vai ter condições de avaliar o equipamento em si, a locação, o mix, então é um negócio muito menos arriscado do que a incorporação em si. Então, no final, a somatória dos 3 primeiros shoppings, né, da primeira emissão, e incluindo a possibilidade dessa opção de compra, né, e os demais ativos, a gente pode considerar, então, que a carteira do XP Malls seria uma carteira premium, né, quer dizer, seria realmente, na média, shoppings voltados para a classe A e B, muito bem localizados e com uma concentração aí na região sudeste, correto? Correto, dos 7 empreendimentos, 4 deles estão no sudeste,
60% do NOI do fundo está vindo do Sudeste, sendo 50% de São Paulo. Então, isso traz um conforto, uma segurança muito grande. Quer dizer, metade do resultado do fundo vem de São Paulo, que é um mercado premium. Os 7 ativos estão em capitais, 7 ativos geridos por empresas de primeira linha, sendo 3 deles, potencialmente 4, com a potencial aquisição do Cidade Jardim Shops, nos Jardins. Em São Paulo, ativos muito premiums e muito importantes no cenário nacional da indústria de shopping centers. Então, a gente está realmente bastante contente com a qualidade do portfólio que a gente está montando. Porque realmente não é fácil encontrar fora de São Paulo, região São Paulo-Rio, né? Quer dizer, bons ativos em outras capitais, de repente Norte, Nordeste, aqui no Sul, em que você consiga fazer uma boa aquisição com todo esse retorno, né, que o mercado exige, né, lá no final os dividendos, né, e levando em consideração que tem outros players, né, outros fundos multiativos também querendo fazer essas aquisições, e até as próprias que têm capital aberto, como você já trabalhou na BR Malls também no mercado, quer dizer, existe hoje então também uma concorrência entre fundos e outros players para aquisição desses ativos de qualidade, né? Quer dizer, isso acaba também, não gera uma escassez de bons ativos daqui para frente, shopping centers, somente fora de São Paulo? Tiago, eu creio que não, eu vejo com bastante naturalidade essa concorrência, eu acho inclusive saudável para a indústria de fundos imobiliários, quer dizer, a profissionalização, a busca pelo melhor resultado, pela melhor gestão sempre, a busca pelos melhores ativos, porque agora você tem 3, 4, 5 ativos, multiativos de shopping competindo entre si, então eu acho bastante positivo. Fazendo um breve overview da indústria, o Brasil tem aproximadamente 580 shoppings, tá certo? Se você assumir, na média, que cada shopping tem 3 a 4 sócios, você tem aí aproximadamente 2.000 participações comparáveis, vamos chamar assim, né? É óbvio que muitos deles não são ativos de qualidade, nem todos são bem localizados, nem todos são bem geridos, nem todos estão no momento certo para aquisições. Naturalmente, tem muitos filtros que, pelo menos nós, na gestão do fundo, praticamos. Você elimina boa parte desse potencial de aquisições, mas ainda assim você tem um volume bem relevante de aquisições. Um número que eu costumo citar, desde que eu cheguei na XP em julho de 2017, eu pessoalmente analisei, obviamente nem todos em profundidade, né, muitos deles você descarta na largada, mas a gente recebeu ativa e passivamente mais de 120 oportunidades de aquisição de participações. Então, é um volume expressivo. Lembra que o fundo hoje tem 7 ativos, né? Então, 7 sobre 120 é um pouquinho mais de 5% do que a gente recebeu de oportunidades. Então, tem bastante coisa no mercado, eu acho que tem espaço para todo mundo. Os fundos têm estratégias relativamente diferentes entre si, motivo pelo qual não me preocupa essa concorrência por aquisições do ponto de vista de oportunidades de aquisição no curto e médio prazo. Eu acho que a indústria está se desenvolvendo, vai passar por uma consolidação ainda. Hoje a indústria é muito pulverizada, isso naturalmente vai gerar oportunidades de aquisição e com investimento no fundo, com outros players, dado que o fundo se contenta em ser só e não precisa de empresas de capital aberto, em ser sócio, ter a gestão, etc. A gente tem para que eles façam empreendimentos. Bom, interessante, Pedro. Acho que tudo que você passou, né, do histórico do fundo, em detalhes, né, toda a pressão que foi feita, as aquisições, quer dizer, a expectativa de vocês, né, do que vai ocorrer também na distribuição futura, e claro, você também passou um cenário do próprio segmento de shoppings, me parece, então, que é bem interessante para o investidor hoje de fundo imobiliário, até para diversificar o seu portfólio, como a gente comenta aqui bastante, acho que tem que ter aí algum peso aí em shopping centers aí dentro desse portfólio, né? Perfeito. A gente como você, Thiago, acho que dentro a gente entende que a diversificação entre os diferentes ramos de real estate ela é bem saudável, né? Shopping center, galpão logístico, lajes corporativas, hotéis, papéis como CRI, etc. Eu acho que é bem saudável.
E dentro de cada um dos fundos também a diversificação é muito saudável, né? Então, a gente busca muito isso dentro dos XPMOLs, a diversificação, como eu falei, não somente por geografia, mas também por número de locatários, classe social do público-alvo de cada um dos empreendimentos, dos administradores. Quer dizer, hoje a gente tem 3 administradores dentro do portfólio que nos permite buscar as melhores práticas de cada um e dividir entre os demais ativos do fundo. E a gente está muito otimista com o Brasil, motivo pelo qual a gente entende claramente que há espaço para, dentro dessa diversificação, ter também uma parcela do patrimônio alocado em shopping center. Shopping center é um business de longo prazo, é um business que traz resiliência no longo prazo, pela grande diversificação de locatários. No único shopping tem 100, 200, 300 locatários, o que faz com que, mesmo em momentos de crise, como esse que a gente passou nos últimos anos, os níveis de vacância e inadimplência não sejam tão afetados como outros negócios de real estate. Então, tá certo, Pedro. A gente já está agora na parte final da entrevista, então gostaria que você fizesse aí as tuas conclusões finais, de repente alguma outra coisa que você queira comentar do fundo, para a gente poder, então, encerrar aqui a nossa entrevista. Legal, Thiago, te agradeço o tempo, agradeço a todos os assinantes que gastaram essa horinha aí olhando a entrevista. Estou muito otimista com o Brasil, a gente está muito otimista com a indústria de fundos imobiliários, a gente está muito otimista com a indústria de shopping center. A gestora hoje acredita que está montando o portfólio correto, sempre com a visão de curto, médio e longo prazo, sempre combinando o portfólio que traga resiliência para o investidor no longo prazo e crescimento, né? Então, os shoppings têm essas características que combinam entre si. A gente está muito feliz, está muito contente com o que a gente está construindo, e é sempre um prazer estar com você, tirar as dúvidas dos assinantes que eventualmente tenham. Então, sempre que necessário, é importante frisar que o fundo tem um canal de RI bastante aberto. Então, seja pelo nosso site xpasset.com.br/xpmols ou pelo nosso e-mail de ri@xpasset.com.br, a gente está sempre 100% à disposição dos investidores para quaisquer dúvidas. Então, tá certo, Pedro. Então, novamente, agradeço a tua participação. A entrevista foi excelente, ficou claro, né, essas dúvidas que ainda tinham. E, então, espero que a gente possa voltar a conversar em outra oportunidade aí. Tá? Então, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Combinado, Thiago. Obrigado. Grande abraço, bom dia. Então, tá certo. Então, um abraço para toda a nossa audiência aí e até a próxima entrevista.